Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é auto-engano. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para os meus irmãos, em nome de Yeshua, que cada um possa receber a parte que lhe cabe no coração, possa entender, ter a vida transformada pelo Senhor, é o desejo do meu coração, em nome de Yeshua. E obrigado pelos teus ensinamentos que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida, através desse serviço dentro da tua casa, e que possamos dar valor realmente a tudo aquilo que é importante valorizarmos procedente do Senhor. Nos livre da mentira, nos livre do engano, nos livre de nós mesmos. Em nome de Yeshua é o que eu lhe peço, nos livre do auto-engano. Bexim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, auto-engano. Nessa paraxá, número 6, Toledot, história, relata que Yitzhak acreditava que ele estava próximo do dia da morte dele. Estudiosos entre o povo de Israel acreditam que Yitzhak, nesta ocasião, tinha por volta de 135 anos de idade, mais ou menos, com uma grande impressão de que estava próximo o dia de morrer. Então, Yitzhak, por ansiedade, por sofrimento e talvez o desejo de partir desse Olam, não sabemos, se precipitou. Um sentimento errado o conduziu a um auto-engano. Yitzhak viveu mais 45 anos depois desse evento. Bereshit, Gênesis, capítulo 35, versículo 27 a 29. Yaakov chegou à casa de Yitzhak, seu pai, em Manre, perto de Kiriat Arba, também conhecido por Hebron, onde Avraham e Yitzhak viveram como estrangeiro. Yitzhak viveu até os 180 anos de idade, então exalou o último suspiro, morreu, e foi reunido a seu povo. Um homem idoso, que viveu muitos anos, e seus filhos Esav e Yaakov o sepultaram. Yaakov já havia retornado para a terra de Canaã com suas esposas, seus filhos, suas posses, quando Yitzhak morreu, e junto com Esav, Esaú, sepultaram o pai. Muitas pessoas em aconselhamento nos relatam que tiveram o forte sentimento que morreriam em face dessa nova enfermidade que tem assolado toda a terra nos últimos anos. Mas graças a Hashem, essas pessoas permaneceram com vida. Yitzhak passou por isso e tomou a decisão sem volta, antes que morresse, por causa de um auto-engano. Algo muito sutil e difícil de ser identificado. Uma pessoa à beira da morte pode pensar que viverá e morrerá. Outras podem pensar que morrerão e viverão. Não temos como saber qual será o nosso dia se o Senhor não nos revelar. Mas é importante que estejamos prontos para encontrar com Yeshua no momento que isto estiver que acontecer. De qualquer forma, eu acredito que todos nós já passamos por alguma experiência onde tínhamos a certeza absoluta sobre alguma questão ou situação e depois descobrimos que estávamos enganados na nossa certeza.
Eu já tive situações desse tipo na minha vida. Situações que eu acreditava ser uma coisa e depois descobri que era outra. Um auto-engano. Pensamos que aconteceria uma coisa de uma forma e aconteceu de outra. Arua HaKodesh nos pergunta hoje: será que não estamos repetindo este mesmo auto-engano na nossa vida hoje, acreditando que estamos seguindo no caminho certo, quando estamos seguindo em um caminho errado? Você possa meditar isso sobre a sua vida. As nossas impressões podem nos conduzir a um auto-engano. Hoje nós temos dois universos de pessoas distintos. De um lado, pessoas estão cheias de esperanças de retornarem às suas vidas como foi um dia no passado. Por outro lado, pessoas estão como Isaac, estão certas que morrerão a qualquer momento. No caso de Isaac, ele levou mais 45 anos para morrer. O que de fato nos espera, somente Hashem sabe. Somente Hashem conhece o futuro reservado para cada um de nós e pode nos revelar se assim Ele desejar. O nosso auto-engano aumenta e muito na proporção que aumenta o nosso desejo em fazer ou conseguir muito alguma coisa. Isaac provavelmente sabia que Esaú havia vendido o direito de primogenitura dele, mas Isaac desejava muito abençoar Esaú. Estava obstinado no desejo dele. Se alguém desejar intensamente alguma coisa, não importa o que seja, poderá passar por cima de todas as evidências contrárias para conseguir, com empenho e vigor, o que deseja, e seguirá na sua própria força. O foco principal será a realização do seu desejo pessoal. Não importa o que aconteça. Vamos analisar alguns detalhes mais atentamente sobre essa questão envolvendo Isaac e sua família. Primeiro, Isaac não compartilhou o plano dele de abençoar Esaú com sua própria esposa Rívca. É possível que ele soubesse, com certeza, no coração dele, que ela discordaria daquele planejamento. Eu, hein? Falar com quem vai me desencorajar no meu intento? Nós temos o hábito de não compartilharmos nada com quem acreditamos que de alguma forma poderá não concordar com os nossos próprios projetos. Ainda que seja com uma pessoa, compartilhar com a pessoa temente ao nome sagrado de Hashem. Isaac estava com a visão dele escurecida.
chamou o filho Esav em segredo e apresentou a ele seu plano sem falar nada com Rivca, porque ela poderia não concordar com a decisão dele. Eu não estou dizendo que você precisa falar com outras pessoas todos os seus planos pessoais. Agora eu vou ter que dar conta de toda a minha vida para todo mundo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas recomendo que todos vocês, sem nenhuma exceção, apresente todos os seus planos pessoais a Hashem e aguardem uma resposta dele para a sua própria vida. Isso eu recomendo. Hashem deseja satisfazer o desejo do seu coração, você sabia? Mas da forma e no tempo dele. Agora, se os seus planos envolvem mudanças na vida de outras pessoas, consulte os envolvidos. Quem sabe o Senhor possa usar a vida de uma dessas pessoas para evitar que você siga num caminho de auto-engano. A decisão secreta de Yitzhak teria implicações diretas sobre a vida de Yaakov. Portanto, ele deveria sim consultar sua esposa Rivca. Normalmente nós colocamos de fora as pessoas que podem ser prejudicadas com as nossas decisões e que poderiam até ser usadas para nos impedir de seguir no caminho do erro. Deixamos de fora essas pessoas que podem barrar a nossa loucura, o nosso auto-engano, que é um grande desastre. Muitas pessoas que estão com suas equações entrelaçadas com outras vidas, com outras pessoas, casais, famílias, inclusive pessoas temente ao nome sagrado de Hashem, têm passado por lutas porque tomam decisões sozinhas, e muitas vezes até escondidas. Não conversam umas com as outras e acreditam que vão conseguir manter as coisas no oculto. Yitzhak não compartilhou o plano dele de abençoar Esav com a própria esposa Rivca. E não sabia que ela estava ouvindo. Não tem nada escondido nessa terra que de alguma forma não vai vir a ser revelado. Tem entendimento disso? A melhor forma de você guardar um segredo é você não tê-lo. Pensamos que podemos omitir coisa de pessoas que têm as equações envolvidas com as nossas equações. O nosso auto-engano não nos deixa ver o que está evidente. É como a cegueira que tomou a vida de Yitzhak. O ocultar das coisas normalmente cria divisões, criam situações de mágoa entre as pessoas envolvidas. Que o Senhor possa trazer entendimento com sabedoria ao seu coração, ao nosso coração, eu até diria, para que possamos viver em unidade. Que as famílias, que as pessoas com equações entrelaçadas possam conversar claramente umas com as outras. Que as pessoas possam viver sempre em transparência de propósitos. E que possamos submeter as decisões tomadas em unidade ao Senhor para aprovação ou não.
Se alguém discordar da decisão do outro, que possamos buscar ainda em unidade o conselho do Senhor em oração. Porque o Senhor nunca nos deixará ser enganado e com Ele nunca haverá confusão. O lar de Isaac estava dividido muito antes deste evento, pelo favoritismo dos pais. Entretanto, os dois, Isaac e Rivca, amargaram juntos pelas decisões do favorito de Isaac, Esaú, que se casou com mulheres que maltratava de forma deliberada seus pais. Importante lembrar que Esaú, na ocasião deste evento, ele já havia se casado com 2 mulheres, que já trazia transtornos grandes para Isaac e sua esposa Rivca. Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35. Quando Esaú tinha 40 anos, ele tomou por mulher Yehudit, a filha de Berir, o Iti, e Basmat, a filha de Elon, o Iti. Mas elas se tornaram um motivo de amargura de espírito para Isaac e Rivca. Nessa ocasião, nesse casamento, Isaac estava com 100 anos. 35 anos antes do famigerado evento da bênção de Esaú. Um sinal imenso. Isaac e Rivca já estavam juntos no sofrimento, mas separado para buscar as soluções do Senhor. Estavam sofrendo junto com as noras, as esposas de Esaú, e ainda assim não conseguiram se unir para tomarem outras decisões importantes. Decisões de comum acordo. Muitas vezes as situações nos deixarão sinais evidentes de que algo está errado, algo está fora do lugar, mas dependendo do nosso desejo, nós vamos ignorar todos os alertas diante de nós. E podemos até ocultar o nosso coração do Senhor. E vamos seguir sozinho, na nossa própria força. E o que vai ocorrer? Nós vamos sofrer o dano. Esaú também acreditou no engano de Isaac, que o dia da morte de Isaac estava perto, e disse para Jacó que quando esse dia chegasse, ele o mataria. Então Isaac colocou sobre Jacó a bênção dos patriarcas, bênção avod, Adonai Sfatai, e enviou ele para viver longe daquele lugar. Quando Esaú soube o que ocorreu, tomou mais raiva dos pais, ódio. Tomou mais uma esposa daquela terra para maltratar ainda mais os pais dele. Em aconselhamentos conjugais, pessoas compartilham conosco
que percebiam ações ou reações ruins por parte da outra pessoa quando estavam ainda namorando. Ações ou reações que estavam fora do lugar. Uma enfermidade na alma. E mesmo assim elas decidiram se casar, sem resolver os problemas. Relevaram, deixaram sem tratamento as questões que aumentaram muito dentro do casamento, a ponto de se tornar insustentáveis. E hoje, muitas dessas pessoas vivem um tormento dentro do seu lar, dentro do seu casamento, com desejo contínuo de separação, quando não, de romper com a própria vida. Uma ação contrária à Torá. Toda enfermidade não tratada cresce, não importa onde seja. Mas o grande desejo humano ignora toda e qualquer evidência. No caso de Isaac, a cegueira espiritual impossibilitou a alma dele de perceber a verdade com relação ao seu filho Esaú, e se tornou, sobre a vida dele, uma cegueira física. Hashem deseja trazer cura sobre as nossas almas que estão enfermas. Cura sobre o nosso casamento. Cura para os nossos relacionamentos pessoais. Existe cura para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, existe cura para a sua vida. Que você possa ter o desejo de buscar pelo Senhor incansavelmente, até que esta cura brote sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua casa, sobre as pessoas que você ama. Na porção da Torá que lemos hoje, Bereshit, Gênesis capítulo 27, versículo 18 a 27, Isaac teve evidências de que algo estava fora do lugar quando Yaakov se apresentou a ele como sendo Esaú. Em primeiro lugar, Isaac ouviu a voz do filho e perguntou quem ele era. Yaakov respondeu que era Esaú. Havia uma dúvida pertinente no coração de Isaac sobre aquela situação. Dúvida. É momento da gente parar. É momento da gente buscar o Senhor para saber por quê que nós estamos com dúvida. Contrário a Shalom do Senhor. Segunda situação. Isaac conhecia o tempo médio que Esaú levava para caçar. Então perguntou para Yaakov como ele havia conseguido caçar o alimento tão rapidamente naquele dia. Yaakov respondeu que foi o favor do Senhor sobre a vida dele. Uma bênção. Isaac não questionou a resposta de Yaakov. Se Hashem trouxe para você um milagre, certifique-se que esse milagre realmente procede de Hashem. Como Isaac poderia receber um milagre sobre algo que ele nem havia orado? Eu não acredito que Isaac estava orando para Esaú conseguir a caça mais rápido naquele dia. Cuidado, quando você recebe um aparente milagre fruto de uma oração que você nunca fez.
Terceira situação. Isaac tocou no braço de Yaakov e admitiu: a voz é de Yaakov, mas as mãos são de Esav. E naquele momento Isaac perguntou se Yaakov era realmente Esav. Dúvida. Mais uma dúvida. Vamos derrubando aí, passando por cima das dúvidas. Derrubando as placas que desejam nos parar. Yaakov respondeu que sim. Então ele pediu o prato de comida e comeu, para provar se estava temperado da mesma forma que Esav costumava temperar, e não questionou. Por fim, Isaac, ainda com dúvida, pediu um beijo a Yaakov e sentiu o cheiro de Esav. E a dúvida que era imensa no início, agora praticamente desapareceu. E então Isaac encontrou motivo para fazer o que ele tanto queria. Abençoou Yaakov. Yaakov naquele teatro, se passando por Esav, deve ter sido uma tragédia, eu imagino. Não foi isso que convenceu Isaac a entregar a bênção, a representação de Yaakov. Mas Isaac estava tão obstinado a fazer aquilo naquele dia, daquela forma, que ele mesmo se convenceu em seu auto-engano, removendo cada obstáculo, cada dúvida, cada evidência que pudesse impedi-lo de executar o que ele tanto desejava. Cada um de nós podemos estar passando por situações semelhantes a esta no dia de hoje. Entra uma dúvida e a gente arruma uma forma de justificar a dúvida para seguir adiante, a coisa da minha cabeça. Não, essa pessoa vai se converter, é uma oportunidade para mim ainda ser usado naquela outra vida, e isso vai mudar, e a gente vai derrubando os obstáculos. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar sobre os aspectos envolvidos em situações de auto-engano. Que possamos ter entendimento e avaliarmos se existe alguma coisa nesse sentido que possa estar ocorrendo na nossa vida. Na nossa vida. Não é para a gente avaliar a vida de outras pessoas, mas a nossa própria vida. Número 1. O auto-engano sempre usará nossa vontade. Eu quero. Eu vou fazer e eu vou conseguir e nem Hashem vai me deter. Não vai. Não vai mesmo. Eu quero, mas não quero tanto. Eu vou fazer. Se Hashem não quiser, que ele me impeça. Não vai te impedir. Você vai fazer. E vai ter problema. Porque você vai sozinho. Esteja atento aos sinais que envolvem questões na sua própria vida. Isso não é para avaliar a vida de outras pessoas. A pessoa ser avaliada no auto-engano somos nós mesmos. Aquilo que você deseja profundamente pode consumir toda a sua energia e afetar os seus sentidos a ponto de você não perceber o que está errado diante dos teus olhos. E você só vai perceber o que você deseja muito fazer. E você não medirá nenhum esforço para que o seu plano dê certo. Recomendações para cada um de vocês. Apresente seus projetos e certifique-se de seguir com a aprovação de Hashem. Você vai estar começando bem.
Mesmo que você seja uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem, espiritual, como aconteceu com o rei Yoshiarro, Josias, que entrou em uma guerra contra o faraó Neco, mesmo tendo sido alertado para não entrar naquela batalha, ele foi alertado, não vá. Ele ignorou todos os avisos e confiou que Hashem poderia ser arrastado com ele, e não foi. Hashem não estava com ele naquela batalha. Como resultado, o rei Yoshiarro, Josias, morreu jovem, muito antes do tempo. Não morra de vontade de fazer alguma coisa a qualquer preço. Apresente o seu projeto diante de Hashem. Espere e ouça o conselho que o Senhor tem para você. O tempo, o modo. Ele deseja satisfazer o desejo do teu coração, trazer sobre você alegria. Hashem não tem objetivo de deixar você frustrado nos seus planos. Não, nunca foi isso. Mas de guardar, de proteger, de livrar de você mesmo. Apresente a sua vontade ao Senhor, mas permita que a vontade dele seja soberana sobre a sua vida e tenha forças para executar a vontade de Hashem, custe o que custar. Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 2. O auto-engano opera por meio dos nossos apetites. E naquele dia, Isaac estava com muita fome. Talvez você esteja pronto para falar com Hashem, ouvir sua voz e não seguir em seu próprio planejamento. Mas se tiver algum apetite, algum tipo de vício envolvido, pode ser que você seja auto-enganado. Um vício poderá se tornar uma moeda de troca do inimigo para as nossas almas. Não se trata apenas de um apetite alimentar, como foi o caso de Isaac, que naquele dia estava com muita fome. Foi preparado 2 cabritos para ele. Um vício pode esconder-se na nossa sexualidade, no que falamos, no que pensamos, no consumo desenfreado de bens, porque consideramos que não podemos viver sem aquilo. Avalie você a sua própria vida. Do que mais você tem tido fome? Essa resposta indicará como está a sua vida e fará você ser tolerante com o pecado do outro por causa do seu próprio pecado. Você poderá concordar em destruir a alma de alguém por causa do seu vício. Alguém, para falar mal de outra pessoa, precisa encontrar alguém disposto a ouvir as suas maledicências. Precisa corromper o ouvinte que concorda em receber essas informações. É grave. Quando tomamos alguma ação para corromper uma outra pessoa, nós não estamos nos importando que a alma da outra pessoa corrompida siga para o sofrimento intenso e eterno no Sheol. Você sabia disso?
Isso ocorre por causa do vício. Uma pessoa viciada em videogame certamente estará convivendo com pessoas viciadas em videogames. Mas uma diferença ocorre quando o viciado conhece o caminho da verdade e rejeita trilhar nesse caminho. Nem se importa que outros se percam da mesma forma. A vida de um viciado é mantida pela manutenção do auto-engano. Está preso no loop do auto-engano. A Ruach HaKodesh diz que hoje existem pessoas tolerantes com o mal, dentro da nossa própria família. Toleram o mal porque fazem o mal. A Ruach HaKodesh clama para cada um de nós hoje. Arrependa-se e seja a luz dentro da sua casa. Resgate sua casa das mãos de Hassatã. Seja o modelo, vencendo os seus próprios vícios, em nome de Yeshua. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vós. 3. O auto-engano pode ocorrer por causa do tempo. Isaac estava habituado com a caça do filho e sabia o tempo médio que levava para conseguir ali um animal. Mas naquele dia nada disto ele levou em consideração. Algo que ocorra rápido demais pode ser um grande sinal de que a sua equação esteja fora do lugar. Se existe uma ansiedade envolvida para você tomar uma ação ou decisão, pare tudo, porque você pode estar agindo em precipitação. Eu preciso muito disto para resolver aquilo, e precisa ser agora, não posso nem esperar. A coisa precisa ser tão rápida que eu não tenho nem tempo de orar. Cuidado. Hoje a Ruach HaKodesh aconselha: lembre-se de Isaac, mas o contrário também é verdadeiro. Você pode perder prazos importantes em sua vida por esperar demais. O Senhor já liberou, já autorizou. Não, eu vou orar mais um pouco aqui para confirmar. E ali você fica preso e não toma a decisão que você deveria tomar ou já sabe que é para fazer. É outro auto-engano. Eu não quero fazer. Se o Senhor quer muito, então Ele vai me empurrar e eu vou saber. Não vai empurrar. Você vai perder. Não espere demais além do que Hashem deseja para a sua vida. Pessoas têm perdido excelentes oportunidades dessa forma. Outras têm acumulado dívidas por não conseguir honrar os prazos, perde o prazo. O tempo pode convencer você de que tudo está demorando demais. O emprego não chega. A demora de encontrar uma pessoa querida, convertida. A demora em encontrar a pessoa com quem você deseja muito se casar. Está demorando. A pressa com relação ao tempo tem feito muitas pessoas desistirem de esperar o retorno do Mashiach. O tempo pode influenciar fortemente no auto-engano.
Que nenhum de nós sejamos enganado com isto. Cuidado com o seu tempo, não se adiante e não se atrase. Isaías capítulo 30, versículo 18. Contudo, Adonai espera para mostrar a vocês seu favor. Ele terá piedade de vocês desde o alto, pois é um Deus de justiça. Felizes são todos os que esperam por ele. 4. O auto-engano pode ocorrer por ouvirmos mentiras. Joseph Goebbels foi o ministro de propaganda nazista na Segunda Guerra Mundial. Autor da frase "uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade". Isso também é mentira. Já temos dito e repetido que estamos vivendo em um período da história humana onde a verdade está sendo trocada. Está desaparecendo rapidamente. Mas a mentira tem uma aplicação mais sinistra do que podemos imaginar, onde as pessoas podem auto-enganar-se para a sua própria ruína. Machir disse em Marcos capítulo 8, versículo 35, quem desejar salvar a sua própria vida a destruirá, mas quem a destruir por minha causa e por causa das boas novas a o salvará. Como eu compreendo essa palavra hoje, pelo que nós temos vivido em toda a terra, pelas experiências que têm sido derramadas sobre a vida das pessoas. Talvez daqui a poucos anos, ao olharmos para trás, perguntaremos: como a humanidade aceitou ser destruída dessa forma? E hoje, a Ruach HaKodesh responde tentando salvar a si mesma. Auto-engano. Não se engane mais. Só existe uma pessoa que pode nos salvar. Não se engane mais. Só existe uma pessoa que pode nos salvar. Yeshua é o único caminho que foi estabelecido por Hashem para nos conduzir a toda a verdade. Precisamos avaliar a nossa vida, os nossos propósitos, para sabermos se estamos no caminho da salvação através de Yeshua ou se estamos no caminho da nossa auto-salvação. E neste segundo caso, certamente estaremos sendo arrastados por mentiras, pelo nosso auto-engano. Nós sabemos bem quem é o pai da mentira. Ou pelo menos não podemos mais ter dúvida com relação a isso. Mas nós somos convidados a viver na verdade. Yeshua nos ensinou até onde encontrá-la. Yohanan, João capítulo 17, versículo 17. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra de Hashem é a verdade. Mas quantas pessoas desejam viver pela verdade no dia de hoje? Avalie a sua vida. Se estivermos com a nossa vida pautada, estruturada na palavra de Hashem, estaremos vivendo sim pela verdade. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. E a partir do momento que a gente vive pela palavra dele, o compromisso dele virá sobre a nossa vida. Mas o Senhor não tem compromisso com pessoas que não vivem pela palavra dele.
Não se engane no seu auto-engano. 5. Somos auto-enganados por nossos sentidos. A voz de Yaakov, mas as mãos são de Esav. Como escolher a informação certa quando nossos sentidos observam duas coisas diferentes ao mesmo tempo? A voz de uma coisa, a mão diz outra. E agora? O que é certo? O que é errado? Como discernir entre o que ouvimos e o que tocamos, sentimos, experimentamos? Se a promessa diz que teríamos uma vida em abundância, como posso compreender isso se eu estou experimentando outra coisa? Nosso sentido pode nos enganar e muito. Eleazar, Lázaro, o pobre, na porta do rico, tinha uma vida em abundância, mas o rico, no palácio, não tinha. Isso é um paradoxo. Como assim? Uma pessoa hoje, uma cadeira de rodas, pode se sentir feliz e confiante. E outra pessoa sem nenhum problema físico, nada, pode se sentir infeliz e pessimista. Podemos nos sentir animados e motivados para fazer algo errado. E podemos estar extremamente desanimados e desmotivados para perseverar em fazer o que é certo. Paradoxo. Os nossos sentidos são bons, claro, mas pode se tornar um problema sério para nós. Principalmente quando oscilam os hormônios. Nesses momentos poderemos muitas vezes escolher pelo caminho do erro, o caminho do engano. Não espere que seu corpo se converta. Isso não vai acontecer. A nossa carne precisa ir para o madeiro todos os dias. Em muitas situações, nós vamos escolher o que é certo, o que está em conformidade com as Escrituras Sagradas. E outras pessoas resistentes à vontade do Senhor, ainda que sem saber, poderão nos dizer que nós estamos errados, que nós estamos enganados. Poderão até nos perseguir. Shaul Hachalel nos ensina sobre essa dualidade. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Pelo fato de sermos honrados e desrespeitados, elogiados e acusados, considerados enganadores e sinceros. As pessoas que desejam servir a Hashem através de Yeshua têm experimentado essa dualidade. Não é coisa nova sobre a terra. Isso existe desde os tempos antigos. Shaul passou por isso também. Para nós fecharmos, no texto da Haftarah que lemos hoje no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 16 a 14, vemos que em Hashem não existe nenhum engano, nenhum dolo. Isaías capítulo 65, versículo 2. Estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que vive de uma maneira que não é boa, que segue suas inclinações. Hashem sabe todas as coisas e espera que nós tenhamos um arrependimento verdadeiro e não falso arrependimento, como aconteceu com Esav, que vendeu
ali a sua primogenitura, e depois chorou para receber uma bênção, somente para exercer poder de opressão sobre Yaakov. Isso é arrependimento? Hashem sente pesares no coração dele e tem chamado o seu povo de volta ao arrependimento verdadeiro. Jeremias capítulo 4, versículo 1, na versão JB. Se você fizer techuvá, ó Israel, diz Hashem, volte para mim, e se afastares as tuas abominações da minha vista, então não andará vagueando. O Senhor está lutando. Que possamos ouvir a voz de Hashem através da Ruach HaKodesh nesse Shabat. Que tenhamos coragem de dizer não ao nosso auto-engano, que tem conduzido muitas pessoas para o sofrimento intenso e eterno no Sheol. Pessoas que acreditavam na certeza do seu próprio engano, que tinham um lugar garantido no reino dos céus, com ingresso. A Ruach HaKodesh possa te mostrar a verdade e convencer o seu coração do pecado, da justiça e do juízo em nome de Yeshua, pois disso depende a sua própria salvação. Em nome de Yeshua, que você possa ter entendimento e receber isto. No próximo Shabat, dia 3/12, teremos uma única paraxá, Vaetze. E saiu, Yaakov fugiu de Esav, deixou a casa de seus pais para viajar para Harã e ficar com seu tio Labão. Durante a noite dormiu ali, teve uma pedra como seu travesseiro, no Monte Moriá, o local onde posteriormente seria construído o templo sagrado. Hashem apareceu a Yaakov em sonho. Yaakov viu uma escada, Yeshua, essa escada que descia do céu até a terra, no qual os malahim subiam e desciam. Do topo da escada, Hashem prometeu a Yaakov que seus descendentes herdariam aquela terra, e Yaakov disse que se tivesse sucesso em sua viagem, entregaria o dízimo de tudo que ele receberia, conforme ele havia aprendido dos ensinos de Hashem deixados através da vida de Avraham. E assim segue. Convoco a todos vocês a fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor e concedemos a ti mais uma vez liberdade para o Senhor nos ensinar, nos corrigir em tudo aquilo que se faz necessário, que possamos estar no centro da tua vontade. Nos ajude a cada um de nós, Pai, compreender a importância de apresentarmos ao Senhor todos, sem nenhuma exceção, os nossos projetos pessoais. E esperar de Ti uma confirmação e não seguir derrubando barreiras que o Senhor tem colocado na nossa frente para evitar de seguirmos em caminho de loucura. Nos ajude a consultarmos outras pessoas envolvidas e que podem ser prejudicadas pelos nossos projetos. Nos ajude a ter entendimento. Nos ajude a ser uma luz do Mashiach. Nos livre do nosso auto-engano. Transforma a nossa vida. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Fica conosco, já se faz tarde. Beshem Shua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.